Queridos, amados, iluminados irmãos de caminhada, boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, sejam e sejamos todos bem-vindos. Sempre é um prazer poder estar aqui na frente, tentando carinhosamente, de uma maneira simplificada, tentando a humildade, passar os ensinamentos de Jesus Cristo através do seu Evangelho. Não poderia ser diferente, inclusive a mensagem dita pelo nosso irmão nos chama verdadeiramente atenção para o trabalho que a gente vai explanar na tarde de hoje. Quero, antes, porém, agradecer a direção dessa casa, que gentilmente nos dá os temas. E confesso a vocês que esse tema que eu vou tentar passar para os irmãos é um tema de grande profundidade. Me levou algumas horas para poder estudá-lo e passar para vocês. O Evangelho precisa sair do livro e entrar na vida, com o subtítulo O Evangelho como espelho interior ou como espelho interno. Vejam a preciosidade do título, vejam o trabalho que a gente precisou pesquisar para poder, em 30 minutos, passar tentar da maneira correta, de uma maneira bastante profunda, os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de começar, então, fazendo um paralelo entre dois espelhos. Prestem bem atenção no que a gente vai passar aos irmãos, para que a gente possa tentar entender o porquê do espelho, o que o espelho faz com a gente. O paralelo é o seguinte: quando nós nos olhamos no espelho, ou melhor dizendo, quando eu me olho no espelho, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a minha imagem, estou vendo a minha figura, estou vendo o meu rosto, estou vendo meus olhos, estou olhando as olheiras, estou olhando os cabelos, estou olhando a minha beleza, estou olhando a minha feiura. E isso é o que o espelho reflete quando nós estamos na frente dele. Mas existe um outro espelho, e esse espelho nós não gostamos que ele reflita a nossa imagem, porque ele mostra para nós sentimentos negativos, como vaidade, como inveja, como ódio, como ciúme, como maledicência, como fofoca e tantos outros sentimentos que surgem no nosso coração. Então, vejam um paralelo que se faz entre os espelhos para chamar a nossa atenção, para a gente tentar refletir em cima. O espelho interior, aquele que mostra realmente quem eu sou e não aquilo que eu aparento ser. Porque olhar para o espelho e ver a minha fisionomia, ver a minha imagem, está tudo muito bem. Agora, aceitar os erros que eu cometo em relação a mim mesmo e aos outros é difícil de a gente aceitar. Então, quando a gente olha para o espelho e vê, por exemplo, a feiura do coração, uma maledicência, uma inimizade, um desamor para com o próximo, o que acontece? E isso eu não quero que ninguém saiba. Então eu prefiro que o espelho não reflita essa imagem. E não sei se dá para entender dessa maneira. Por outro lado, isso nos remete ao Evangelho de Jesus, como nos remete às palavras ditas pelo irmão Sírio. Nós somos todos um bando de hipócritas que abrimos um livro, é outro paralelo que eu quero fazer, abrimos o Evangelho, por exemplo, e olhamos um monte de mensagens, um monte de palavras, um monte de frases, um monte de textos que nos chamam a atenção. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter cobiça pelos bens materiais, acreditar na reencarnação, acreditar que tudo com fé, com resiliência, faz a gente caminhar, só que na hora de nós fazer as coisas conforme está no livro, a gente se abstém, a gente não faz. Eis o porquê do título: o Evangelho precisa sair do livro e entrar na vida, isto é, entrar no meu coração. Tentar entender onde é que eu estou errando, tentar entender onde é que estão os meus problemas, porque nós somos repletos de tristezas, como também somos portadores de muitas alegrias. Quem de nós não gostaria de poder todos os dias acordar de manhã sem ter dor, sem ter algum sentimento negativo quanto a alguém, sem violentar pensamento ou fazer, muitas vezes, como a gente sabe,
trabalhinho para o fulano porque simplesmente fez alguma coisa que eu não gostei, que eu não gosto. Então, mais uma vez, a gente convida os irmãos a olharem para dentro de si, através da reforma íntima. A questão 919, um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. O que o Sócrates queria dizer com isso? Para a gente se interiorizar e tentar perceber que alguma coisa possa ou não estar de acordo com o meu pensamento. Porque guardar mágoas, todo mundo guarda mágoas. É só esse irmão, por exemplo, me dizer uma palavrinha que eu não gostei, eu já me torno inimigo. Cadê a reforma interna de cada um de nós? O irmão Sírio também falou nisso. Cadê o perdão das ofensas? Cadê a benevolência? Cadê a fraternidade, a humanidade? Em 2024, quando houve a enchente, todo o Brasil se uniu, inclusive outros países, para ajudar nós, ou muitos de nós que perderam suas coisas. Aí se viu o sentimento do amor, a profundidade do querer ser, de amar aos outros, da humanidade, sem guardar mágoas ou ressentimentos. Mas nós não somos assim. Nós deixamos as coisas acontecer, a chegar em determinado ponto, para a gente abrir o coração para os outros. Isso aí é ser hipócritas, conforme eu já havia mencionado no início. Eu falo muito bonito, eu passo a mensagem de Jesus, eu falo sobre amor, eu falo sobre perdão, eu saio na rua ali, primeiro cachorro, primeiro animal que eu vejo, eu dou-lhe um chute. Isso aí é ser hipócrita, é pregar a palavra de Jesus e agir de outra maneira. Por isso que o Evangelho, ele tem que sair do livro, ele tem que sair da palavra escrita e perpetuar no nosso coração, através do entendimento, através do estudo, através da transformação que cada um de nós precisa passar para poder entender, como muitas vezes vocês se perguntam a si mesmo, por que tanta violência nesse mundo? Por que tanta dor? Por que isso? Por que aquilo? Por que as pessoas não se amam? Por que o feminicídio? Por que pessoas queimam as florestas? Por que tanto acidente? São tantas as situações que fazem parte desse mundo. E por falar nesse mundo, que é chamado, segundo a doutrina espírita, de um mundo de provas e expiações, eu acabo de fechar um tema, nas quais eu não comecei a falar ainda, mas nas exposições seguintes eu vou passar aos irmãos, que tem como título O Mundo Primitivo, o Mundo da Barbárie. Dá a entender, diante de tanta atrocidade, de tanta maledicência, de tanta maldade que está acontecendo no nosso mundo, que nós parece que estamos retroagindo. E a doutrina espírita deixa bem claro que não há retrocesso, ou há uma parada onde se está, se estaciona ou se vai à frente. Mas é tanta maldade, tanta barbaridade, tanta barbárie, que nós resolvemos fazer, então, colocar no papel o tema que vai ser para as próximas exposições, sobre o mundo primitivo, que dá a entender, diante de tudo que está acontecendo conosco, que nós estamos vivendo ainda o mundo primitivo. E se nós olharmos através da história, contada aí nos meios de comunicação, como a internet e outros mais, a gente vai ver que no mundo primitivo as coisas não eram tão ruins como são agora. Não tinha invenções como nós temos, mas o ser humano, os trogloditas, os imbecis, os alienados, eles agiam de uma maneira um pouco diferente. Hoje nós estamos, parece que, perpetuando essa alienação. Por isso que o Jesus Cristo, quando esteve conosco, fez da sua pregação um verdadeiro sentimento puro de amor, convidando todos a se amarem, porque ele sabia que no futuro, que é os dias de hoje, as coisas estariam numa situação pior do que já passamos. E diga-se de passagem, está na hora de nós mudarmos esse fator. Por isso, devemos conhecer o Evangelho e poder vivenciá-lo nas relações e decisões, assim como nas atitudes do cotidiano. Conhecimento espiritual sem transformação moral, ainda para o conhecimento espiritual, acaba sendo distância do modelo chamado Jesus. Não adianta nós olharmos a figura de Jesus e fazer as coisas completamente diferentes
da pregação que ele fazia quando nos convidava a amar o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos amados. Por isso, na visão espírita, o Evangelho acaba deixando de ser um conjunto de dogmas ou teorias para poder se tornar um guia prático de transformação moral, de transformação espiritual. A doutrina entende que a mensagem de Jesus acaba sendo um roteiro psicológico e moral, como também vivencial, onde o estudo teórico serve unicamente de base para o exercício diário do amor, da caridade e da reforma íntima. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o tema sede perfeitos. Nos itens 3, 4 e seguintes está ali verdadeiro homem de bem. Quem é o verdadeiro homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade, na sua maior amplitude. E aí, quando nós olhamos para toda essa barbárie, toda essa violência descontrolada, de mentes insanas que estão no nosso mundo e que fazem dele um mundo de provas e expiações, como é que a gente vai falar em caridade? Como é que a gente vai falar em amor? Como é que a gente vai ter o entendimento de que deve perdoar a todos indistintamente? Ah, mas aquele lá me fez um trabalhinho, aquele ali matou fulano, aquele ali me roubou, aquele ali fala mal de mim, eu não quero nem saber. É o nosso pensamento que está em atividade. Eu não quero perdoar, eu quero mais é que se dane. É o pensamento que vem. Mas isso tem até um certo teor de fundamentação, porque nós somos seres fragilizados. Não temos ainda, como deveríamos ter, uma educação espiritual ou uma educação moral. É mais fácil eu falar mal desse irmão, é mais fácil eu não olhar para a problemática dele e tentar resolver as coisas da minha maneira, do meu modo, olhando para mim, olhando para o meu umbigo. O texto continua. Essa transição da teoria para a prática envolve, então, pilares fundamentais na doutrina espírita ou no espiritismo, como, por exemplo, a caridade como essência. Tema fundamental: fora da caridade não há salvação. Resume essa visão. A vivência do Evangelho de Jesus exige sair da zona de conforto para auxiliar o próximo, seja materialmente ou moralmente ou espiritualmente, sem esperar retribuição. Ah, mas eu ajudo fulano, mas eu quero algo em troca. Muitas vezes vem no nosso pensamento. Eu só quero deixar bem claro que isso é um pensamento de algumas pessoas por esse mundo afora. Não é o sentimento ou não é o pensamento de todo mundo. Por mais que cada um tenha a sua caminhada por fazer, cada um esteja dentro de um karma, digamos assim, através da lei do retorno ou da lei de ação e reação, todo mundo vem buscando a felicidade. Todo mundo deseja um conforto espiritual. Nós não estamos indo contra ter um certo conforto, que nem o nosso irmão Círio também mencionou na sua mensagem. É que nós queremos as coisas somente para nós. E nós achamos que nós somos o centro de atenção das pessoas. E nós não somos e não devemos ter esse sentimento de ser o centro das atenções. Eu que estou aqui na frente momentaneamente, sou trabalhador da casa, estou tentando passar a mensagem, não sou o dono da verdade, como vocês também não são. Um israelita, um egípcio, um europeu, um argentino, um polonês, não importa de onde seja, não é dono da verdade. Todos são espíritos que estão buscando a felicidade, estão buscando a ascensão. Precisamos todos passar por uma reforma interna. É o que eu mencionei no início quando eu falei no espelho. Olhar para o espelho e dizer e perguntar para si mesmo: puxa vida, quem eu verdadeiramente sou? Por que eu estou aqui? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Será que eu fiz tudo aquilo no dia de hoje que eu deveria ter feito para com os outros? Será que eu não criei alguma coisa de errado contra o meu próximo? Não polemizei? Será que eu não guardo mágoas? Será que eu não tenho ódio? Por que isso? Por que aquilo? São perguntas que a gente precisa necessariamente se fazer para a gente se autoanalisar.
Afinal de contas, o meu direito termina quando começa o direito da Marina. O direito da Marina termina quando começa o direito daquele irmão que está ali. E assim sucessivamente. Mas daí vem a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. O que eu tenho que ver com o chinês? O que eu tenho que ver com o japonês? Nós poderemos nunca ter estado lá, ou quem sabe não ter conhecido ninguém de lá, mas com certeza são nossos irmãos de caminhada. São pessoas fragilizadas, porque no momento que nós falamos, de acordo com a visão espírita, que nós estamos vivenciando experiências num planeta de provas e expiação, está lá no capítulo 3º do Evangelho. O planeta Terra é um sanatório, o planeta Terra é uma prisão, o planeta Terra também não deixa de ser um educandário, onde nós estamos aprendendo. Todo mundo está no mesmo barco. Quando o Titanic levou mais de 1.000 e poucas pessoas naquela viagem inaugural, e que a fatalidade acabou fazendo milhares desencarnarem, é assim que é o nosso mundo. Se nós não agirmos com fraternidade, com humanidade, com entendimento de que todo mundo é filho do mesmo amor, filho do mesmo Deus, é que nem o Titanic, vai afundar com todo mundo junto. Por isso que, voltando a falar na enchente de 2024, quando 480 e poucos municípios ficaram literalmente embaixo d'água, houve aí o quê? Houve aí um momento de benevolência, de amor, de fraternidade, de igualdade, de irmandade, de humanidade, de muita gente para conosco. Por que só foi naquele momento e não nos momentos de hoje, no cotidiano do dia a dia? É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente ame-se uns aos outros como nós gostaríamos que fôssemos amados. A reforma íntima acaba sendo, então, um esforço diário e contínuo para poder substituir os maus hábitos, como, por exemplo, o egoísmo e o orgulho, que, para quem não sabe, são as duas grandes chagas da humanidade, que matam o amor e encolerizam o ser. Trocar, então, o egoísmo e o orgulho pelas virtudes exemplificadas por Jesus. Aí o Evangelho acaba entrando na nossa vida quando o indivíduo passa a aplicar a mansidão, a benevolência, a paciência, a indulgência nas suas relações cotidianas. E aí surge também o Evangelho no lar. A prática semanal do estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, no ambiente doméstico, servindo para harmonizar o lar e criar uma vibração que transforma as relações familiares em vivências práticas de amor e respeito. E, por fim, a espiritualidade ativa. Poder compreender que a fé precisa ser racional e também ativa, pois ela e o estudo devem resultar em ações concretas no bem, vendo o próximo como verdadeiro irmão que está em evolução. Todos nós somos irmãos do mesmo amor, do mesmo Pai. Como eu disse anteriormente, não somos melhores que ninguém. Todo mundo tem suas características, suas emoções, como suas tristezas. Tem também dentro do seu coração, que muitas vezes está adormecido, o sentimento de amor que precisamos, de uma maneira direta ou indireta, colocar para fora. A influência de Jesus ao longo dos séculos é massiva e poderosa, fazendo com que cada um de nós, sejamos encarnados ou desencarnados, tentemos seguir nas suas trilhas de amor, a fim de nos tornarmos pessoas melhores para nós e para todos aqueles que nos circundam. É fato que raramente conseguimos, pois o que ele exemplificou com facilidade, nós precisamos nos esforçar para poder praticar, o que é ligado ao nosso nível de evolução espiritual. Mas o importante é que façamos das tentativas e erros o verdadeiro caminho que um dia vai nos levar a criar hábitos que para ele eram inerentes à sua essência. O mecanismo que nos faz conhecer e compreender tal grandiosidade é o Evangelho de Jesus, aquele que está consubstanciado no amor e no perdão, tão muito bem exemplificado pelo Mestre, trazendo para as sendas espíritas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o marco importante da codificação que traz as palavras de Jesus, comumente alegóricas, explicadas de forma racional
e cotidiana para nossa melhor compreensão, mas pode-se também questionar, numa época de vida tão diferente daquela de Jesus, qual a importância do seu Evangelho nos dias atuais? Como é que eu posso trazer o Evangelho de 2000 anos atrás para os dias de hoje? Como é que eu posso entender? Como é que eu posso fazer para abrir a minha mente, abrir o meu coração e tentar passar para todos que estão ao meu lado, ou até mesmo aqueles que eu não conheço, sejam afetos ou desafetos, amigos ou inimigos, o verdadeiro sentimento puro, chamado de amor, tão bem exemplificado por Jesus. Quando nos debruçamos no estudo sério e disciplinado do Evangelho, temos então a condição de poder fortalecer a nossa base de fé, ao mesmo tempo em que é possível exercer o raciocínio que nos faz crer na coerência dos seus ensinamentos. A fé nos faz forte, mas a compreensão racional é aquela que nos move, pois fé sem ação não nos leva a grandes mudanças. Vivenciar, pois, o Evangelho, mesmo que seja por meio ainda de engatinhando, é o que faz com que possamos caminhar nas trilhas da evolução espiritual, tão almejada por todos nós, levando-nos à reforma íntima e também ao cumprimento gradativo das leis morais que regem a nossa vida. Leis morais são aquelas contidas da nossa consciência, conforme os ensinamentos dos Espíritos, contidos aí no Livro dos Espíritos. A lei de igualdade, a lei do amor, a lei de perdão, a lei de progresso, a lei de reprodução, a lei de destruição, que muitos até não conseguem entender, mas está inserida aí através das questões do livro mencionado. Há necessidade muitas vezes de se destruir para haver uma certa transformação nossa, a transformação moral, a intelectual e espiritual. Quando nos debruçamos, então, no estudo sério e disciplinado do Evangelho, temos condição, então, de fortalecer a nossa base de fé. Jesus, sendo o guia da humanidade, segue pedindo-nos que exercitemos tudo aquilo que nos deixou como verdadeiro legado, vivendo de forma e nos lapidando, e assim tornando-nos espíritos melhores, ao mesmo tempo em que angariamos o poder de poder influenciar as demais pessoas, contagiados pelo nosso exemplo, e, consequentemente, sermos parte da melhora do planeta em que habitamos. Eis que vivemos tempos de transição, cuja velocidade é ditada por nós mesmos. E, por fim, assim sendo, que ao lermos as palavras consoladoras e potentes que Jesus nos deixou, que possamos saber incluí-las em nossas vidas, em pensamentos, mas principalmente atitudes. O Evangelho muda a vida de nós. Basta que saibamos fazer dele a fonte viva da mudança que sabemos ser necessária para a nossa transformação. Qual transformação? Já repetindo, transformação moral, transformação espiritual, para que a gente não simplesmente abra o livro, leia uma determinada passagem e não entenda, ou mesmo entendendo, não a exemplifique, não a pratique. É aquilo que eu falei também anteriormente. Eu prego o Evangelho de Jesus, é muito fácil passar a mensagem, é muito fácil abrir o livro, ler, sair na rua e fazer tudo completamente diferente como deveria ser. Esse não será e nunca foi o ensinamento de Jesus. Nós ainda temos algum tempo. Quantos de nós temos o Evangelho na estante, seja na cabeceira, e não tem ele no coração? Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Onde mora a caridade, se não nas nossas atitudes, no exemplo que precisamos dar aos demais irmãos? Se temos Jesus decorado, mas no trânsito, como exemplo, acabamos xingando todo mundo. Falamos de perdão na casa espírita, mas guardamos mágoa do vizinho, tendo raiva do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí contamos a história do espelho, que mostra o rosto físico, mostra muitas vezes a sujeira que está na nossa alma, mostra a nossa alma, as nossas decisões, os nossos defeitos, as nossas virtudes, o orgulho, a inveja. E precisamos, ao olhar para esse espelho, trabalhar em cima dessa situação, desses sentimentos, para que a gente possa, ao menos quando terminar o nosso dia,
poder dizer: obrigado, meu Deus, pelo cumprimento de mais uma etapa na jornada diária, deitar com o rostinho no travesseiro, sem ter problemas de estar angustiado, ansioso, depressivo, com um sentimento de culpa por ter infringido as leis da justiça divina durante o dia, ou ter magoado alguém. É assim que as coisas precisam funcionar, para que a gente não se arrependa depois, porque, irmãos amados, nós já estivemos no plano espiritual uma infinidade de vezes, lá como estivemos e como estamos aqui agora. Nós não nos lembramos pelo véu do esquecimento, porque Deus nos apaga para que a gente não sofra mais, mas a gente não sabe e não se lembra realmente o que acontece quando a gente desencarnar. Eu repito, por mais que isso tenha acontecido uma infinidade de vezes, nós não nos lembramos. Toda vez que nós morrermos ou desencarnarmos, é um problema, é uma situação que vai nos deixar muitas vezes perplexos. Porque lá no plano espiritual não existe Maurício, doutrina espírita, fulano, doutrina, religião A, B ou C. Lá a religião chama-se amor. Lá alguém vai dizer assim: tu pregava a palavra de Jesus lá na casa espírita e fazia tudo diferente. E aí como é que fica a consciência? O que conta é a nossa consciência. Essa é que vai determinar a nossa punição, entre aspas, porque não existe punição, existe uma lei chamada lei de ação e reação, a lei do retorno. Como tirar do livro, então, e colocar na vida? Pelo estudo, sentindo, onde isso me dói, onde preciso melhorar, como é que eu estou, isso ao olhar para o espelho, ser vigilante, vigiar é colocar o evangelho entre você e sua imperfeição. Deu vontade de fofocar? Lembra, não julgueis para não seres julgados. A maior prova chama-se caridade, fazer o bem sem plateia. É o evangelho saindo da boca, indo para as mãos. E assim é a nossa vida. Tudo que acontece conosco, não adianta a gente querer colocar a culpa em Deus. Eu faço parte aqui nessa casa, lá no Grupo Espírita Emmanuel, da reunião mediúnica, e muitas vezes os irmãozinhos desencarnados, eles nos dizem assim: a culpa é de Deus, a culpa é do fulano, por isso eu estou lá na casa dele, estou na casa dela, eu quero vingança. Como se isso fosse resolver o problema. Não resolve. Assim como suicidas, que são os nossos irmãos, que a gente deve muito carinho e amor por eles e para eles, eles realmente não sabem o que fizeram. Eles acham que botando uma corda no pescoço, dando um tiro no peito, cortando os pulsos, vai resolver o problema. Não resolve. Eu sempre que converso com esses irmãos, primeira pergunta que eu faço: querido e amado irmão, resolveu o teu problema? 100% sempre me diz: piorou, porque eles se veem na mesma situação quando cometeram suicídio. E por que estamos falando isso? Porque tanto para os desencarnados como para nós encarnados, esse problema não resolve a nossa situação. O que resolve é nós acreditarmos mais em Jesus, termos fé, não deixar essa fé raciocinada morrer, não ficar ligado demasiadamente em bens materiais. Isso vale para mim também. Estou falando para vocês, mas vale mais para mim do que para vocês. Acreditar em Deus, acreditar na soberania justa desse Pai Celestial, que não abandona jamais os seus filhos. Fazer evangelho no lar, frequentar a religião do seu gosto. Não estamos dando exclusividade à doutrina espírita. Eu sempre gosto de deixar bem claro, quando a gente toca no assunto, a doutrina espírita não é, nunca foi, jamais será a dona da verdade, mas é uma doutrina que consola, que nos educa, que fortalece a nossa alma, que nos dá liberdade de poder entender que tudo que acontece é fruto da nossa consciência, da nossa vontade. É isso porque que existem as obsessões. A obsessão existe por quê? Será que é porque um espírito que desencarnou ou que me reconheceu de uma outra existência violenta meu pensamento, que é a vingança? Será que o culpado é ele? Podem ter certeza que a obsessão só existe porque nós abrimos a brechinha e deixamos isso acontecer. Eu teria mais uma porção de coisa para falar,
mas como o tempo não ajuda, nós vamos parar por aqui. Só que eu preciso ler uma mensagem que caiu nas minhas mãos. Confesso a vocês que eu chorei quando eu li essa mensagem. Eu li 2 vezes. Eu não quero que ninguém se entristeça, eu não quero que ninguém chore, eu quero apenas que vocês fechem os olhos e escutem. Eu vou ler pausadamente essa mensagem. Essa mensagem é para mim, é para esse irmão, é para a Marina, é para aquele irmão, é para todos nós. Prestem bem atenção, que essa mensagem, ela fortalece a nossa alma, engrandece o nosso coração e nos dá coragem, ânimo, assim como fé, paciência e coragem para seguir a caminhada. A mensagem começa assim: fechem os olhos. Há um silêncio que caminha entre os homens, não o silêncio da paz, mas aquele que nasce quando os corações se esquecem de ouvir. E é nesse espaço onde o mundo perece endurecido e os passos se formam pesados, que muitos dizem: o mal venceu. Mas eu vos digo, o mal apenas grita mais alto, nunca falou mais verdade, porque enquanto os olhos se prendem ao caos, há um verdadeiro exército invisível que não conhece o cansaço. São presenças suaves, assim como o vento da manhã, firme como as raízes que não se veem, e luminosas como as estrelas, que persistem mesmo quando o céu está nublado. Eles não fazem alarde, não disputam atenção, eles apenas sussurram. Sussurram ao coração cansado, permanece. Sussurram à alma ferida, ainda há amor em ti. Sussurram ao homem que quase desiste, não abandone o bem, pois é ele que sustenta o mundo em que você vive, quando tudo parece então ruir. E entre esses sussurros há uma presença maior, não distante, não ausente, mas silenciosamente vivida dentro de cada ser que ainda é capaz de amar. É a presença de Jesus, não como sendo figura de um tempo que passou, mas sim como chama que insiste em não se apagar dentro do ser humano. Ele não grita sobre multidões hoje, ele toca delicadamente aqueles que ainda têm o coração aberto. E talvez o mundo não precisa de mais provas de força, mas sim de mais coragem para poder sentir, pois acreditar nesse tempo é um ato de resistência. Amar, perdoar agora é uma forma de paz, é uma forma de luz, é uma forma de conforto espiritual. E continuar mesmo ferido acaba sendo uma oração viva. Então, desperta, não para o medo que te cerca, mas para a luz que te chama, porque o Pai maior nunca deixou de te amar. Esse Pai nunca deixou de ser por nós. E enquanto houver um único coração disposto a amar e a perdoar, haverá um céu tocando a terra, ainda que o mundo insista em não ver. E a mensagem encerra. Resolvemos trazer essa mensagem para que a gente possa refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo para benefício desse mundo, que já não é mais o mesmo. Conforme eu falei anteriormente, para entender que nós estamos voltando ao mundo primitivo, ao mundo da barbárie. Dizer não ao aborto, dizer não à eutanásia, dizer não à pena de morte, dizer não ao suicídio, dizer não ao feminicídio, dizer não à matança inescrupulosa dos animais, dizer não à maledicência, tentar ser uma pessoa boa, olhar para dentro de si e tentar entender o que eu realmente estou fazendo para conquistar a humanidade nesse mundo tão sofrido, nesse mundo tão ferido. Muita luz, muita paz, e que o amor de Jesus esteja sempre dentro do coração de cada um de vós. Não percamos a nossa resistência. Vamos cada vez mais olhar para esse mundo, agradecer a Deus
dizendo: obrigado, nosso Pai, pelo dom que a vida nos oferece. Obrigado pelo céu, obrigado pelo calor, obrigado pela chuva, obrigado pelo frio, obrigado pelas tempestades, obrigado pelo cantar dos pássaros, obrigado pela manhã, pelo anoitecer, obrigado pela presente encarnação, que com certeza é a melhor encarnação que eu estou tendo. E aí voltemos a dizer: o Evangelho precisa sair do livro e entrar na vida e no coração, sendo ele o verdadeiro espelho interior. Muito obrigado a todos, paz e luz, e que assim seja.